Meu pai era físico e foi um dos primeiros profissionais a trabalhar com acústica. Eu cresci meio com ele, meio fascinado com essa questão de som nos espaços, porque não havia espaço para fazer acústica de teatro, acústica de sala assim mais robusta no Brasil, até que em 1989 Oscar Niemeyer me chama para poder ajudar ele a fazer o projeto de Araras no interior de São Paulo. Quando eu olhei o projeto, eu fiquei horrorizado, porque era uma coisa redonda, com um teto meio esquisito. E ele teve uma reação surpreendente para mim, que ele falou assim, bom, por que a gente não tenta fazer juntos um negócio legal? Então ele abriu ali um caminho e eu fiz um artigo na revista Projeto de como tinha sido trabalhar nesse projeto. E foi por causa desse artigo, eu acho que eu fui chamado para fazer a Sala São Paulo. O que acontece com a Sala São Paulo, que é genial, é que muda a forma de desenhar teatro no Brasil. Até então, a gente vinha num protocolo, num procedimento que era muito comum nos anos 60 no exterior. Você projeta a sala, uma equipe projeta a sala, e depois vem o cara da acústica para fazer o forro, botar um painelzinho, um papel absolutamente coadjuvante. E não é surpresa que os teatros no Brasil são barulhentos, são às vezes muito secos, têm problemas de acústica perenizados. E a Sala São Paulo acho que muda essa lógica. A sala serve a alguém, que é a orquestra. Esse som tem que ser escutado pela plateia na sua excelência. E isso tem implicações diretas na volumetria e na geometria da sala. O que é o eco? O eco é simplesmente a diferença de tempo entre duas reflexões de som. E esse tempo é determinado pelas distâncias que as paredes têm. E na prática o acústico, ele é o luthier da arquitetura, é ele quem define. Então eu acho que isso foi um impacto muito grande. Depois da Sala São Paulo, Sala Cecília Meirelles, a Cidade da Música no Rio de Janeiro, a Sala Minas, quer dizer, se abriu um território para uma outra forma de projetar, uma outra forma de desenhar, uma outra forma de interpretar o espaço de escuta sensível que a gente chama, né? E esse prédio, ele nasce da necessidade que os produtores de café daqui de São Paulo têm para trazer aquilo que eles produzem no interior para cá e depois fazer o transbordo para Santos para poder exportar. Então, para isso, eles criaram uma ferrovia que era a Companhia Sorocabana. E aí resolveram constituir um prédio para essa ferrovia e uma estação que pudesse trazer o café, então, para cá, e projetaram, através do Cristiano Stockler das Neves, para fazer o projeto dessa estação. Ele faz o projeto dessa estação em 1925, recebe um prêmio de arquitetura. Essa obra começa nessa época e ela se desenvolve até 1929, quando a Bolsa de Nova York quebra. Café era uma commodity, quebrou a Sorocabana. Na hora que quebrou a Sorocabana, o prédio passa para o governo do estado de São Paulo. O governo recebe, do jeito que ele recebeu, ele diz, bom, eu preciso terminar esse prédio para que ele possa funcionar e para terminar, eu vou terminar do jeito que der. Praticamente toda a parte de construção da edificação está pronta, mas a grande parte dos acabamentos não.
aquela área interna que era para ter sido o salão de embarque dos passageiros da primeira classe, ele não foi executado. Então ficou sem cobertura, ficou sem nada. O que se fez foi um jardim nessa posição. Naquele momento, ninguém tinha feito uma sala de concerto para ser sede de uma orquestra no Brasil. Ao vir a consultoria do Chris Blair para cá, traz um conhecimento específico desse tipo de espaço. E aí o espaço que tinha sido pensado numa possibilidade de fazer a sala de concerto era aquele espaço lá. Então, ao Chris entender que ali não era o melhor local para poder fazer a sala de concerto, ele saiu de lá e, para ir embora, ele passou por dentro desse pátio, de um jardim. Mas o que ele era? Ele era o lounge de passageiro de primeira classe do trem que nunca tinha sido concluído. Ele era, na verdade, um pátio a céu aberto. Poxa, mas essa planta aqui tem a mesma dimensão das salas clássicas de concerto, que é Boston, Viena e Amsterdã, que são umas salas que parecem uma caixa de sapato. Elas são estreitas, longas e altas. E ele bateu o olho e falou, bom, é aqui o negócio. E o que eu acho bonito na história é esse total acaso, né? Não foi uma coisa que foi provocado, que foi pensado, que alguém falou, puxa vida, vamos renovar aquela casa lá para si. Foi absolutamente ao acaso. Toda a arquitetura interna da sala está descolada da parte externa, porque isso tem a ver de novo com a acústica. Então, eu tenho uma linha férrea que está a 50 metros de distância daqui, eu tenho um tu-tu-tu-tu-tu, que é de onda de baixa frequência, que é uma onda muito longa. Então, ela percola todo o terreno e ela entra aqui. Então, eu preciso isolar tudo isso aqui da parte externa. Preciso isolar do piso, preciso isolar das laterais e preciso isolar do teto. Então, para o isolamento acústico, eu tenho esses balcões, tanto de cima como de baixo, e ele se apoia nas colunas que vêm do solo, mas ele tem amortecedores que o isolam do piso. Todo o desenho do balcão, ele tem uma finalidade acústica, ele não é um desenho que tenha função decorativa. Ele traz todos esses painéis, cada um desses painéis é uma peça convexa, que ela vai ficar defletindo e vai retornar para o palco dentro de um determinado tempo, nessa configuração em torno de 1,6, 1,8 segundos, que é o tempo que se espera para formar o corpo de som de toda a orquestra. E a sala é absolutamente acústica, ela não usa nenhum recurso eletroacústico, né? Não tem amplificação, não tem correção, é ela. Em cima, essa movimentação do forro todo, o condicionamento acústico é feito no forro, em cada um dos painéis de forro. Então, se eu olhar para o painel de forro, ele tem o mesmo desenho das almofadas. Como eu desenhei a cadeira, eu pude fazer para que a cadeira pudesse ser aquilo que a gente precisava do ponto de vista acústico, do ponto de vista ergométrico. Então, o forro se movimentando, ele dá a possibilidade para o espaço de ter uma utilização muito mais flexível. Agora, se eu puser o forro lá em cima, eu chego a ter quase 4 segundos de tempo de reverberação. Eu começo a ter possibilidades diferentes de apresentação de partituras, eu posso afinar a sala. Eu acho que era a primeira sala do mundo que tinha o forro que se movimentava. As salas de concerto, todas contemporâneas, elas têm algum tipo de ajuste acústico. Nuances de música, então tem músicas que têm maior demanda de maior tempo de reverberação, outros menos. E aqui tinha uma questão que era impossível de passar uma laje na altura do teto, porque se rompe o prédio, um prédio histórico, impediria a visão dos vitrais, não tinha como passar uma laje aqui em cima, enfim.
como o teto lá em cima é alto pra caramba, tipo, tem, sei lá, 30 metros ou alguma coisa assim, a equipe de acústica viu um negócio genial que era a possibilidade de ter uma variação de resposta acústica absolutamente inusitado. A gente consegue nessa sala sair de uma sala de concertos tradicional para reverberação de catedral quase, entendeu? Porque acima do forro móvel tem um volume de ar que é equivalente ao volume de ar aqui de baixo. Então é quase como se tivesse duas salas, entendeu? Eu fico um pouco aborrecido que há muito tempo atrás teve um artigo que falava assim, essa sala para funcionar tiveram que fazer um monte de traquitana até um forro móvel. Não é uma traquitana para a sala funcionar. Na verdade, é uma parte contemporânea da arquitetura teatral que chama ajuste acústico, que permite isso que eu estou te falando, que é uma experiência absolutamente genial. Eu sempre falo que o forro móvel sozinho não faz a Sala São Paulo. A questão da sonoridade, da escuta da Sala São Paulo é uma conjunção de inúmeras felicidades, inúmeros acertos, e o forro móvel é um deles. Tudo aquilo que fazia parte do projeto, que queria ser mudado, eu não deixava mudar. Eu começo a descaracterizar e eu começo a perder a noção daquilo que eu tinha originalmente como grande conceito. E as coisas começam a não encaixar mais. Então eu não deixava mudar absolutamente nada. E isso dava, evidentemente, algumas brigas mais ou menos aqui. Mas nós dizíamos, vocês licitaram a obra, vocês sabiam o que estavam fazendo, vocês deram um preço para fazer isso, eu não vou mudar. É uma dificuldade de trabalhar no projeto público, porque quando esse projeto começa a ser pressionado por prazo, eu tenho um problema de qualidade, e não muito raramente, quando troca a gestão pública, a que vem depois é incapaz de acolher ou elogiar o trabalho que recebeu anteriormente. Nesse projeto, eu acho que confluiu só forças positivas, no meu entendimento. 2 governos sequenciais, por exemplo. Então eu não tinha a faca na garganta de fazer, de inaugurar, sabe assim, fácil. Outra coisa que foi rico nesse projeto é que do lado do cliente, eu não me lembro no projeto, em nenhum momento de ter ouvido para o cliente assim, mas precisa mesmo uma laje flutuante? Abriu a porta para começar a falar, vamos falar de excelência do primeiro ao último dia do projeto, como aconteceu na Sala São Paulo. Então acho que é legal de poder levar isso para frente. Agora, sabe o que eu penso às vezes? Que é um negócio que eu sempre gosto de lembrar quando eu falo assim em faculdade de arquitetura, era o desespero que a equipe tinha de acústica de saber que realmente ia ficar legal. Porque você só sabe que vai ficar legal, que vai ficar bom, no momento que toca a primeira vez. E no momento que toca a primeira vez, a orquestra nunca tocou antes. Então é uma novidade para quem fez o projeto e também é uma novidade para quem está executando o projeto. Era um momento de muita agonia, assim, de expectativa. Para o espaço continuar tendo vida, precisa ter um corpo vivo dentro dele, que no caso é o ZESP, que eu acho absolutamente genial. Essa sala, se ela fosse diferente, ela teria uma sonoridade que é diferente. A orquestra teria uma outra assinatura. Deu certo porque ela funciona como uma orquestra excelente, porque se ela tivesse ficado vazia, com um corpo artístico e técnico meio mais ou menos, você jamais ia saber que a sala é ótima. E tem exemplos hoje no Brasil que acontece isso. Você não se dá conta da maravilha que aquele espaço só é maravilhoso quando tem alguém maravilhoso tocando.